Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo que nasceram para ser, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte dessa energia realmente de expansão, expandir luz, expandir positividade, expandir coisas boas. E nessa semana do Dia da Mulher, a gente vai falar sobre mulheres empoderadas dentro da terapia holística, sobre empoderamento feminino, realmente para as mulheres poder brilhar. Eu sempre gosto de dizer que se o mundo fosse governado por uma mulher, com certeza estaria muito melhor do que está hoje. Se a Rússia fosse uma mulher no poder, se a Alemanha, Estados Unidos, Brasil, se fosse uma mulher no comando, tenho certeza que teria paz, que teria progresso, teria realmente uma expansão no mundo. Os homens, o machismo acaba realmente brigando, acabam deixando o seu ego inflar e a mulher não, a mulher com a sua doçura, a mulher com a sua simpatia, com seu diálogo, traz a paz, traz o empoderamento, traz sim direcionamento. E tomara, buscamos sim através da espiritualidade, buscamos sim através da prática do bem, mentalizar que as mulheres possam sim chegar ao poder, às presidências, aos poderes de uma empresa, de um comando, porque aonde tem uma mulher no comando as coisas fluem, tudo dá certo com a amorosidade feminina. E hoje eu vou conversar com a minha amiga, minha colega terapeuta, palestrante, escritora, a Milene Saraiva. A Milene é mentora, trabalha fortemente com o empoderamento das mulheres. Então, te convido para você ficar na live de hoje. E quem está ao vivo aqui comigo, já vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai marcando um amigo, vai marcando uma amiga, curta esse vídeo para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas. Então, quem está ao vivo aqui comigo, já coloca seu boa noite aqui nos comentários para a gente saber quem está nos acompanhando, quem está aqui conosco nessa noite de quarta-feira. Quero dar boa noite para a Thaís, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui. Eu já vi que a Milene já está aqui. Deixa eu verificar para juntos seguir nessa energia de muita positividade. Quero dar boa noite para a Jucineia, que está aqui também. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite, curta esse vídeo, manda aviãozinhos para os seus amigos, para que essa live possa chegar a cada vez mais mulheres, para chegar a cada vez mais famílias, mais homens e poder ouvir a Milene, que vai trazer uma live sensacional para todos nós. Boa noite, Milene, tudo bem com Boa você? noite, tudo certo, tudo ótimo. Um grande prazer estar aqui com esse meu querido amigo, colega de profissão atualmente, né? Terapeuta maravilhoso. E quero agradecer esse convite, essa oportunidade, que com certeza recebi com muito carinho e que só vem agregar nessa jornada. E um privilégio imenso poder falar desse tema com quem eu tanto me identifico, né? E esse tema que eu tenho certeza que vai agregar a todos aqui. Gratidão, gratidão por você estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre mulheres empoderadas, sobre empoderamento feminino dentro das terapias holísticas, mas o foco não é só terapia. Tem mulheres empoderadas na política, nas empresas, mulheres empoderadas dentro da sua família. É para você, mulher, né? Porque o Dia da Mulher é todos os dias, não é apenas no dia 8, é todos os dias. Tem que ser comemorado, tem que ser respeitado e vibrar. E ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, sempre igualdade, equilíbrio. E o homem só realmente consegue sucesso, ele consegue atingir o seu potencial quando ele tem ao lado dele uma mulher realmente forte, uma mulher empoderada, uma mulher que muitas vezes abra a visão desse homem para que esse homem possa seguir, para que ele possa realmente ter sucesso. E para quem está te vendo pela primeira vez, Milene,
Quem é a Milene? Queria que tu falasse um pouquinho desse teu despertar, assim, o que que te levou a entrar no ramo holístico, no ramo das palestras, para que as pessoas possam também te conhecer. Vamos lá, então. Eu sou Milene Machado Saraiva, tenho 37 anos e o meu despertar ele vem sutil há algum tempo, né? Há 12 anos já eu trabalho com atendimento a pessoas de acolhimento em casa espírita e isso foi me trazendo aos poucos, né, para essa questão. Inclusive a profissão que eu tenho também paralela no momento, eu ingressei para ajudar pessoas. Então, todo terapeuta tem essa missão de vida, né? Só que para focar nessa parte holística nos últimos anos, eu tenho buscado mais conhecimento. Houve uma provocação na questão do autoconhecimento muito grande, né? Então, inclusive esse empoderamento, né? Quando me vi numa situação, nossa, eu acho que eu consegui tudo que eu queria, mas aí começou a busca interior, ali veio muita coisa, inclusive a questão do propósito de vida, né? O porquê que estamos aqui de fato. E entender que a nossa vida traz fases e traz etapas, mas que no fim das contas existe um propósito maior que não vem da gente, vem do próprio universo, da energia toda, de Deus, como você queira chamar, né? Acreditando ou não, a gente não pode negar que existe uma energia que domina tudo que existe. Então, foi um processo de alguns anos para eu chegar e dizer, não, agora realmente vamos abraçar essa questão de terapia holística, mentoria, né? E a vida foi me levando para essa questão das mulheres, né? Tenho também uma questão de ligação independente disso, também muito atendimento a homens, até mesmo porque às vezes existe essa questão de precisam entender melhor as mulheres para que as coisas fluam, né? Mas o foco, e vejo até como uma questão de honra ancestral, a questão das mulheres, né? Que eu vim de duas famílias ali, né? De pai e mãe, onde as mulheres são muito fortes, né? Então, eu brinco que eu sou o sonho das minhas avós, que eu posso escolher o que eu sou, escolher onde estou, né, determinar o que fazer sem ter aquela questão tolhida que já aconteceu e era habitual há muito tempo, não tão tanto tempo atrás, né? Então, existe todo um resgate nessa questão que me trouxe até aqui, mas é um caminho longo, tenho certeza que é um caminho lindo, não necessariamente fácil, né? O Pietro com certeza vai poder dizer isso também. Mas então, desde então, tenho me aprofundado com pós-graduação na questão tanto da constelação sistêmica, neurociência, questão de psicologia positiva, fora outras técnicas em si, como a própria radiestesia, eu já empiricamente já mexia com também questão de oráculos desde muito cedo e só depois eu fui entendendo, estudando estudos gnósticos em si, a questão do Aura Master também, né? Então, seguindo nisso e uma paixão que surgiu também no trabalho espiritual ali na casa espírita, que foi surgindo uma paixão pela cromoterapia, né? Então, foi surgindo ali, dali eu fui buscando mais conhecimento e é uma paixão que hoje eu tenho, né? Até quem me conhece sabe que eu geralmente estou usando muitas cores e elas não são de graça. Elas têm um intuito no fundo, né? Como, por exemplo, aqui o rosa trazendo essa questão da feminilidade, da amorosidade, né? Que ela vem do sagrado feminino ali, esse acolhimento. O laranja traz a questão de disposição, de criatividade. Então, é uma busca. A gente está indo, é um caminho, como eu digo, e hoje eu tenho o prazer de poder falar a respeito disso, de poder ajudar as pessoas com isso, seja com mentoria, seja com palestra. E é um caminho que eu digo assim, eu amo a questão da docência, né? De poder repassar para os outros conhecimentos. Isso eu vejo como uma atividade muito nobre e essencial para uma evolução espiritual, independente de qualquer credo, né? A gente fala do espírito porque somos corpo, matéria, mas também somos espírito de energia. Então é muito importante a questão do processo sempre evolutivo, é uma lei natural, né? Então para isso a gente tem que estar sempre buscando aprimorar. Mas é isso, estamos aí e se deixar eu falo 500 coisas aqui, porque assunto a gente tem, né, Pietro? Exato, que legal, né? Olha a caminhada que a Milene fez nessa busca pelo autoconhecimento.
onde ela se colocou à disposição dela a buscar esse autoconhecimento, a olhar para ela, a buscar estudar, a buscar evoluir, e a partir desse autoconhecimento, ela busca agora expandir o conhecimento dela para outras mulheres. Então, em primeiro lugar, sempre a gente busca para nós, busca para nossa reforma íntima. E a partir desse conhecimento que a gente adquire, o universo nos pede, a gente acaba expandindo, levando luz, levando positividade, levando conhecimento a muitas pessoas. Então, é a prática do bem, é fazer o bem, é isso. Aquilo que você aprende, compartilhe, não deixe só para você. Compartilhe com mais pessoas, porque o mundo precisa de pessoas assim, pessoas boas, pessoas de luz. Quem está ao vivo aqui conosco, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários para a gente saber quem está nos assistindo. Marque um amigo, marque uma amiga. Coloque a cidade que você está nos assistindo também, para que a gente possa te mandar um abraço fraterno nessa semana do Dia da Mulher, mas o Dia da Mulher é todos os dias. E para as mulheres que estão nos assistindo, Milene, e que talvez estão buscando esse autoconhecimento, elas estão buscando essa reforma íntima. Qual que seria o primeiro passo para elas? Qual que seria um caminho para a mulher que está nos assistindo e ela diz, não, eu quero buscar minha reforma íntima, eu quero me empoderar. Qual que seria o primeiro passo para que ela pudesse dar nesse momento? Bom, na verdade, isso é um processo bem íntimo, né? A questão do o que ser primeiro ali seria uma questão bem íntima, mas pode ser por leituras, né? Leituras indicativas ali da questão tanto espiritual quanto algum aprimoramento ali. Não digo exatamente autoajuda, mas sim uma neurolinguística, algo nesse sentido que tu vai começar a trabalhar um pouquinho melhor isso. Mas, claro, também a gente tem os caminhos conduzidos, né? Então, existem as mentorias, existem cursos, tu pode fazer também, e até atendimentos, né? Inclusive de ordem eventualmente religiosa pode acontecer também despertar para a pessoa. Mas assim, para traçar um caminho mais, vamos dizer assim, assertivo, as mentorias acabam sendo muito bem indicadas e não apenas porque eu faço, mas realmente é um caminho que me ajudou muito, né? No momento que eu comecei a ter mentores e a própria terapia através, né, de alguns instrumentos, inclusive Pietro, né, meu terapeuta também, né? Quantas vezes a gente utiliza ali de instrumentos, até mesmo os próprios oráculos, né, que fazem como eles puxam de nós assim aquilo que para vir à tona algumas respostas para a gente iniciar essa trajetória de autoconhecimento. A mentoria, qual que é a vantagem que ela vai te trazer? Tem alguém que já trilhou um bom pedaço disso, então isso eu gosto de falar muito a questão do lugar de fala, né? Alguém que já passou por aquilo. A melhor indicação não vai ser alguém que tem a vida perfeita ou que sempre teve a vida perfeita, e sim alguém que passou por todas as dificuldades e por isso ela pode dizer, olha, por aqui tende a ser melhor, né? A própria radiestesia, né, ela também é um procedimento que pode te ajudar nesse sentido, de ir te conduzindo, mas é importante sempre falar que a busca, a reforma íntima, ela tem que ser algo vindo da pessoa, da vontade dela. É aquela velha história, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, né? Isso é básico. Então tem que ter esse primeiro movimento da pessoa em busca, seja de um bom livro, seja de um atendimento holístico, seja de uma mentoria. A pessoa tem que querer, ela tem que começar a entender que é um processo, não é do dia para a noite, né? Quando eu falo que eu acho muito importante despertar do propósito, porque o propósito de vida, quando ele começa a ser cumprido, ele vai alavancar tudo, inclusive prosperidade, resolução de problemas. Tu vai começar a entender os teus problemas, porque a gente causa eles, né? Então, mecanismos a gente tem vários para iniciar isso, né? A questão é, a pessoa tem que querer ir atrás de um atendimento ou de uma leitura, né? E manter aquele propósito, ou seja, a constância para quem está buscando uma reforma íntima, ela é imprescindível. O autoconhecimento é algo diário, é insistido. Não adianta tu pegar, hoje eu achei o máximo, amanhã tu vai ter dificuldades. E ali é onde tende a pessoa a desistir do processo. A cada dificuldade, porque quanto mais tu vai entendendo
mais coisas vão sendo trabalhadas e vão sendo trazidas à tona. E às vezes tu acha que aquela tua vidinha tava tão boa, porque tu tava numa zona de comodismo, e tu começa a mexer nessa questão do autoconhecimento, do porquê das coisas, do porquê passo por isso, do porquê ajo assim, por que que as coisas acontecem dessa maneira na minha vida, por que que eu tenho esses problemas, e por que que eu tenho essas facilidades, e tu vai começar a ser cobrado disso. Por quê? Você está mais perto do teu propósito. É como se Deus tivesse dito assim, olha, eu tô te dando, tu tá vindo aqui, tu vou te dar tanto de crédito para te fazer o teu negócio acontecer. E o que é esse crédito? É a tua vida. E aí você começa a não usar esse crédito de forma adequada, tu vai ser exigido por isso. E aí, inclusive, acontece muitas vezes das pessoas começarem num ciclo de dívidas e dívidas e dívidas e não entendem por quê. É porque ela não está cumprindo o propósito dela. Ela está em débito, não é em dinheiro, é com Deus, porque afinal de contas, dinheiro é energia. É energia que antigamente a gente se trocava, né? Legumes com carne. E hoje a gente troca dinheiro. Mas na verdade a gente está trocando é a energia, aquilo que a pessoa colocou vida ali para te dar algo em troca. E é bem interessante, né, observar essa questão do débito. Daqui a pouco, as pessoas que estão nos assistindo, elas percebem um débito delas mesmas dos seus próprios sonhos. Talvez essa mulher que está nos assistindo, o homem que está nos assistindo, ele ou ela seguiu aquilo que o pai queria, seguiu aquilo que a mãe queria e deixou de seguir o seu próprio coração. Isso também é uma forma de débito. Com certeza. E se mistura muito nessa questão o querer honrar a ancestralidade, né? Ah, eu estou honrando meus pais, eu estou honrando meu avô, a minha avó, por estar fazendo que nem eles. E por vezes você confunde isso e justamente tu toma a vida deles, inclusive questões que eles de repente não resolveram para ti, e tu tá gerando um débito porque tu é único, tu é um ser único, tu veio com uma missão específica, né? Tu não tá fazendo a tua parte, né? Vamos dizer assim, tu não fez o teu feijão com arroz, né? Você veio aqui para alguma coisa e tu seguiu o caminho que foi traçado para ti com as tuas competências, com as tuas qualidades, com os teus dons, em nenhum momento tira o mérito de tu continuar amando e honrando os teus ancestrais, né? Que é uma coisa que a constelação, quando a gente mexe, vem muito à tona, por exemplo, né? Então, quando eu falo... E a questão do empoderamento feminino é uma preocupação que me veio, digamos assim, começou a surgir no momento em que eu cheguei num lugar de fala, onde eu posso dizer, nossa, tenho um salário muito bom, consegui o concurso que eu queria, tenho graduação, tenho pós-graduação, sou dona da minha vida, banco todas as minhas situações. Eu sou o sonho das minhas avós e o meu sonho. E aí foi quando eu vi que não, eu tenho aquilo que eu amo, que é esse conhecimento espiritualista, né? Que é essa busca do algo a mais, e entendi o quanto isso é importante. Por quê? Hoje, eu prefiro dizer que uma mulher empoderada é aquela que tem total conhecimento de si mesma, ou seja, ela já trilhou toda essa questão da reforma íntima, do autoconhecimento, passou por tudo isso, e aí dentro dessa visão real de quem ela é e não do que fizeram ela ser, não do que ela foi criada para ser, não do que os avós dela desejavam para ela, os pais. Ela, dentro do que ela realmente, em essência, quer, ela alcança. Entende? E ali, esse alcançar pode, inclusive, ser uma mulher que diz assim: olha, eu não quero ter filhos. E tá tudo bem. Pode também ser o caso de uma mulher que diz: olha, eu tenho tudo isso, mas eu vou largar tudo porque eu quero ficar com meus filhos. Tá tudo bem também, porque se ela tá com consciência de si, não tem problema. Entende? Se ela um acordo ali familiar e ela entendeu que aquilo é melhor para ela e ela tem um companheiro que realmente não tá tudo certo e ela não é menos empoderada por causa disso, ao contrário, eu me atrevo a dizer que hoje em dia para uma mulher dizer isso ela tem que ser muito mais empoderada do que aquela que manda numa empresa, né? Então para mim hoje a visão de empoderamento ela foge um pouco do senso comum, ela parte para essa questão de realmente ter o domínio da tua vida, da tua essência e daquilo que de fato te faz bem e de fato atinge o teu propósito de existência. E aí tu ter o poder sobre isso, poder de mandar naquilo que realmente você deseja e faz bem para tua alma, para tua essência e não para o que os outros esperam de você.
né? Então, É exatamente, né? Exatamente isso. Procurar observar aquilo que faz sentido para si mesmo, né? Seus próprios sonhos, seus desejos, e a partir disso poder dar um passo por si, pelo seu amor próprio, honrando sim os ancestrais no sentido de viver a sua vida. Eu olho para trás, eu honro vocês, mas eu sigo para a minha vida. Faz algo de bom, sim, por esses ancestrais. Você vai fazer algo de bom é viver a tua vida e deixar eles com aquilo que é deles e seguir com o teu próprio coração. Deixa eu dar boa noite aqui para algumas pessoas que comentaram aqui. Quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite. A Neide está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. A Andressa também está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. Quem está ao vivo aqui conosco, vai colocando seu boa noite, manda aviãozinhos para os seus amigos, compartilha no grupo da família, vai colocando seu boa noite aqui, que nós vamos te mandar um abraço, coloca a cidade que você está nos assistindo, e depois dessa live ela vai ficar gravada aqui no Instagram, vai para o Facebook, também lá para o meu canal no YouTube, para você poder assistir quantas vezes você desejar. E falando do empoderamento, como que a mulher hoje, Milene, pode trazer esse empoderamento para as redes sociais? Porque a gente vê, né, as mulheres entrando, sim, uh, de cabeça, muitas vezes, nos seus próprios negócios, nos seus empreendimentos, mas criam-se muitas vezes barreiras, tabus, até a nível da internet. Como que a mulher pode dar esse passo da mídia social sem medo? então, acho que a primeira questão é justamente tu ter noção do teu valor. Porque em nenhum momento tu vai agradar a todos. Isso não existe, né? Se a gente teve, enfim, mais pessoas como Buda, Jesus, enfim, líderes, né, neste planeta, e não conseguiram agradar a todos, então entende-se que é realmente uma meta impossível. Logo, tu não tem que ter medo de não gostarem. Você tem que entender que se você falar para uma pessoa que fez sentido e mudou a vida dela, tu já está cumprindo o teu propósito. Então acho que a primeira coisa é quebrar esse medo. Quebrar esse medo. Ah, mas eu não gostei dela porque eu achei isso, que eu achei. Perfeito, é a tua opinião. Que bom que você tem uma, guarde para si, ou se quiser me falar, tudo bem. Eu vou receber a parte que realmente me cabe, que eu quero, que eu aceito, porque isso é muito importante. A gente pega para nós o que a gente de fato aceita. Senão a gente diz: olha, boa jornada para ti, tá tudo certo. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Então, primeira coisa, não se preocupar com isso. Porque sempre terão pessoas que não vão gostar e sempre tem pessoas que vão adorar. E tem aquelas que também vai ficar no meio termo, tá tudo certo, é isso aí. Porque a gente tem hoje espaço para todo mundo. Eu gosto de falar isso. Porque se tu pensar, mas tem o mentor X que fala assim, o mentor Y fala assim. Sim, porque tu tem uma diversidade muito grande de pessoas. Não tem como ser inocente achando que um vai ter a regra que vai funcionar para todos. Não. Então é importante essa diversidade para que possam todas as pessoas em algum momento receber a mensagem necessária, né? Então não faz sentido o medo, digamos que da rejeição, que acredito que seja o maior tabu que a gente teria hoje porque a mulher está se expondo e tal. Não, mas para aquilo que ela se propõe, ela tá ali e vai ter pessoas que gostam dela. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu gosto também de falar da importância de evitar aventureiros, né? Então, não pense, não subestime a inteligência das pessoas. Se você não tem profundidade no que você está falando, você vai conseguir fazer uns shots, algumas coisas assim, mas a coisa não vai para frente. E não vai ser culpa dos outros, e sim porque, no fundo, você tem que ter o que oferecer, né? Então, não se bloqueie a ponto de não fazer, por medo de não estar perfeito, mas tenha responsabilidade em ter alguma profundidade no que você está ofertando, oferecendo e falando, né? Mesmo que seja vivência. Então, às vezes a pessoa pode ter isso, seja por muito estudo, seja por vivência, seja por comungar essas situações também, né? Mas aquela coisa de, eu achei legal esse aqui, tô fazendo, só vou copiar, aí também é complicado, né? Vamos ter alguma profundidade nisso. E a questão de mulher, infelizmente, ainda é muito julgado, né? Vai entrar naquela primeira questão que eu pus ali, olha, não vai agradar todo mundo.
Mas entra principalmente no autoconhecimento aí. Saiba quem você é, saiba o seu valor e entenda que tudo é um processo. Tu não vai do dia para noite viralizar isso. Eu acho que existe uma doença de expectativa em relação a isso, né? Ah, do dia para noite eu viralizo porque isso, porque aquilo, vou colocar essa dancinha aqui, x, y. Não, entenda que é um processo, né? E saiba o teu valor e deixa a coisa fluir, porque uma coisa que quando a gente se apressa demais em alguns processos, a gente acaba ferrando com ele. E aí tu vai lá, tu vai estudar mais um pouquinho, tu vai entender que tu fez errado por causa disso. Existe um passo de cada vez, não tem como tu ir numa escada e dali a pouco dar um saltão lá pra frente. Ah, se acontecer é ótimo, né? Um salto quântico, ótimo se acontece assim, dessa maneira tão expressiva. Mas não é o habitual e tá tudo bem em ser gradual a situação. É bem importante, né? Realmente o salto quântico ele é importante, ele acontece, mas manter os pés no chão não é um salto sem você enxergar, é um salto com coerência, é um salto com ética, é um salto que você sabe o que está para vir, está aberta, mas você não vai agir com impulsividade, mas vai agir com inteligência. Quero dar boa noite para o Natanael, que está aqui também. Boa noite, seja muito bem-vindo. Quem está ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai. Se surgir perguntas, se você tiver perguntas para a Milene, coloca aqui. A Milene é mentora, é professora, é escritora, então tenha certeza que essa live é especialmente agora, semana do Dia da Mulher, mas Dia da Mulher é todos os dias. É, E, e Milene, também aqui ao meu público aqui, a Jéssica, o Guilherme, o Alan, a Andressa, a Neide. Também tem aqui mais um assistindo a gente, Instinto de Vibração e a Gilcineia, né? Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. É sempre muito importante. E esperamos que toque no coração de vocês. Nem que seja um pouco, alguma informação é sempre válido. E a gente consegue ajudar exato. por isso. Com certeza, sempre é válido e as pessoas que estão nos assistindo ao vivo depois também vão nos assistir na gravação. Seja sempre muito bem-vindo. As pessoas que estão aqui porque vocês fazem parte dessa energia, vocês fazem parte dessa egrégora, grupos de pessoas fortalecidas. E falando nesse tema, né, Milene, é bom as mulheres estarem unidas, próximas, né, formar essa egrégora de mulheres, porque muitas vezes a gente vê competitividade, a gente vê uma inveja, e isso acaba criando bloqueios, né, no própria questão do feminino. Exato. Então, até uma questão que recentemente tem sido muito trazida da sororidade ali porque é justamente essa fraternidade entre as mulheres, né, de se acolherem. E por quê? Muito também por essa questão de que esse empoderamento, né, do senso comum, ele agregou só responsabilidades a muitas mulheres. Então deixou a vida feminina muito pesada, muito difícil, muito masculina, né? A gente é responsável por muitas coisas. E aí as mulheres começaram, acho que, a entender que era melhor se ajudar, né? Então, às vezes, é aquela situação de simplesmente abraçar uma amiga, escutar uma amiga, ou ver uma situação ali complicada. E como eu já percebi, assim, às vezes é uma mulher sobrecarregada, tu vê que ela tá com uma visão, assim, da cena, com sacola de compra, tentando pegar um filho pequeno aqui, outro no colo, e dali a pouco vem uma outra e diz assim, você quer que eu te ajude? Né? É um dos exemplos assim de uma situação cotidiana, mas também tem aquela situação de eu posso não morrer de amores por uma colega, mas eu tô vendo que ela tá com uma situação complicada, não me custa ir lá e dar um apoio. E justamente por quê? E aí entra essa questão. As mulheres têm a energia de acolhimento. As mulheres têm uma energia de amorosidade, uma energia de perdão e de cura. Então, isso se dissipou muito, porque justamente a gente estava num ambiente muito de competição, competição, competição. Então, é muito válido exercitar isso e tentar fomentar isso de alguma forma, né? Por mais que às vezes a gente, por até desenvolver muito o masculino, né? Porque tem que mandar, tem que resolver, tem que fazer, porque a gente se empoderou, a gente acaba agredindo uma a outra. E aí a gente acaba agredindo na nossa essência, né? Então, daí também muito da questão da importância, e eu falo como alguém que precisou trabalhar muito isso, né? Não por querer disputar com as colegas, mas por não ter muitas vezes a empatia
Porque sim, a mulher, ela essencialmente, ela é mais sensível a muitas situações. E quando a gente está muito nessa carga resolutiva, 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 a gente acaba não tendo essa empatia, né? Então, é importante, sim, para que as coisas sejam equilibradas. Acho que hoje em dia a gente perdeu muito do equilíbrio. Hoje em dia as mulheres têm uma rotina muito pesada. Mesmo que não seja mãe, ela também tem muitas responsabilidades. E se ela escolhe, como eu falei antes, não ter tanta carga de responsabilidade e ter a divisão das coisas, muitas vezes ela é condenada pelas próprias mulheres, né? Então, sim, é muito importante. Hoje a gente tem que buscar o quê? O resgate do equilíbrio. E esse equilíbrio, eu não estou dizendo deixar perder as coisas, mas entender que há outras opções de lugares para algumas competências e que a gente não precisa ter uma vida tão pesada. Que isso nos. Hum. Exato, precisa ser leve, né? E sempre se fazer a pergunta: é leve ou é pesado? Se está sendo pesado, é necessário soltar. Soltar os medos, soltar o apego, soltar traumas, medos, questões que você talvez está remoendo dentro de você. É dar o perdão, é perdoar. E perdoar dentro assim das próprias mentorias que você também conduz, o perdão ele se faz muito necessário, né? Da pessoa se perdoar e perdoar os seus próprios familiares, ex-relacionamentos também, questões abusivas, o perdão ele se faz necessário. Não, perfeito. Ele é. E não é fácil, mas ele é necessário e ele tem que começar por si mesmo. Você tem que se perdoar. Você só vai conseguir perdoar verdadeiramente uma pessoa quando entender o valor desse perdão contigo mesmo, né? E o perdão também é importante porque ele quebra muitas vezes o ciclo de vítima, de vitimismo. Porque enquanto você não perdoa, você culpa. Aí você tá culpando alguém e você tá se vitimizando. Ah, porque o fulano ou ciclano fez assim, assim, assado, hoje eu tenho isso. Então eu me coloco intencionalmente no lugar de vítima, me utilizo daquilo. E para me manter essa visão, eu acabo tendo que me manter nesse mesmo padrão, gerando problemas que se eu resolver, eu vou sair do vitimismo. Então vai quebrar todo o ciclo. Então, por que o perdão é tão importante? Ele vai lá na base e resolve. Mas ele tem que acontecer de coração. Mas para isso tu tem que experimentar. Porque mesmo ir embora, você tá pesando nas suas costas, né? E isso vai te evitar de evoluir, vai te colocar mais lento nesse caminho, né? E por vezes vai te afundar no chão. Porque às vezes a gente carrega um peso de teimosia. E só o perdão pode te libertar. Entendi. Realmente é um perdão, que seja um perdão sincero, um perdão verdadeiro. E como lidar com questões do abuso, né? A questão, nós vemos dentro de consultório, nos atendimentos, mulheres que não contaram, talvez para ninguém, questões de abusos que sofreram na infância, na adolescência, e que muitas vezes tem sim a coragem, tem a confiança em nos abrir realmente esse ponto. Como lidar com essa questão do abuso? Como que a mulher pode trabalhar isso diante as mentorias, diante os atendimentos? Em primeiro lugar é a confiança, né? Exato. E até comentar aqui, Pietro, que infelizmente isso é uma realidade muito maior do que a maioria das pessoas imagina, né? Por uma questão profissional, também além da terapia, eu posso afirmar isso. Às vezes é uma realidade que elas nem entendem que foi um problema. Porque, não, mas isso aconteceu com a minha mãe, isso aconteceu com a minha avó, e, tipo, não imaginava que era um problema. Apesar de sentir que aquilo machuca e maltrata, parece um padrão tão bem estabelecido que, tipo assim, porque quem sou eu para dizer que tá errado? Né? Então, a gente observa isso e é um número muito maior do que se imagina na realidade. E o que vai ter que ser trabalhado? É uma questão muito delicada, né, Pedro? Independente do conhecimento que se tenha, a gente tem noção que a pessoa que tem esse lugar de fala nessa situação, ela passou por muita coisa e geralmente para ela estar ali buscando essa ajuda, ela é muito forte. Já começa por aí. Então, a gente vai ter que trabalhar esse autoconhecimento muito fortemente,
Mostrar justamente essa força e começar, porque qual que é o problema? Essa pessoa, por estar procurando uma ajuda numa situação tão delicada, estar disposta, confiando, falando, ela tá quebrando um pouco da fortaleza dela, só que não é confortável, porque é o que salva ela para passar por isso. Então, tu vai ter que quebrar uma muralha interna da pessoa, fazer com que ela entre naquele lugar ali de novo, não numa maneira de reviver, mas sim de ressignificar. Entender que, infelizmente, ainda existem seres humanos, se assim possamos falar, que fazem esses tipos de atrocidades, mas que impressionantemente é o melhor que eles tinham para oferecer naquele momento e que não tem a ver nada com ela. E que isso sim tem a ver com aquela pessoa. E justamente aqui entra a questão do perdão, não é passar por cima ou deixar ileso em relação a isso. Mas aí a constelação traz muito essa questão de que você tem que soltar. Soltar isso, porque chega um momento em que a escolha de continuar com esse prejuízo emocional é sua, por mais complicado que pareça falar isso de uma maneira assim meio rápida, né? Mas tu tem que aceitar que aquilo é melhor tu perdoar, porque se tu não. E soltar. Soltar. Não do tipo assim, ai, perdoa e conviva com a pessoa. Não, não é isso. Porque até mesmo, num geral, isso é uma situação inviável, né? Mas no sentido de não se penalizar por isso, né? E, geralmente a pessoa que sofreu um abuso, ela tem uma autopenalização. Ela, assim, de alguma forma, fizeram ela, inclusive, se sentir responsável por aquilo. Isso não, isso a gente não aceita porque não é uma verdade, né? Esse é um problema que veio da pessoa que causou isso para ela e a partir dali a gente tenta quebrar esse ciclo para que ela siga, porque aquela situação tende a prender ela, seja mantendo ela em ciclo de relacionamentos doentios, seja mantendo ela não tendo relacionamentos, né? Não tendo uma possibilidade de uma vida assim. Então, ela vai trazer vários prejuízos de ordem emocional para aquela pessoa, por mais forte que ela seja, e ela é. Porque, geralmente, como eu disse, a pessoa que chegou e pediu ajuda, ela é muito forte. Ela, quando ela consegue falar com isso com as pessoas, ela é muito forte. Porque ela não nega o que aconteceu, só que, de alguma forma, ela ainda não conseguiu realmente passar por cima daquela situação, né? E entender que há momentos na vida que a gente tem que olhar daqui para frente, né? O passado ele tem uma função só, que é lições positivas. E a gente tem que começar a fazer uma edição desse passado. Em que sentido que eu digo? Não adianta ficar acumulando mágoas, não adianta ficar acumulando sentimentos ruins, porque eles só vão atrasar a sua vida, né? Então, é muito delicado quando traz essa questão de abuso, e a gente sabe que existe muito. Mas é um processo que vai ser gradual, cada pessoa tem o seu ritmo, e é trabalhar essa ressignificação e, acima de tudo, retirar essa culpa, que no fundo parece que sempre fica, pelos padrões que eu já observei, pelo menos que eu posso dizer na questão empírica mesmo, a pessoa em algum momento acha que existe uma culpa ali, né? Por fatores que são totalmente, para nós, olhando de fora, parece não ter sentido, mas que para aquela pessoa é uma verdade, né? Mas e ensinar a questão desse perdão e dividir. Porque às vezes as pessoas acham, mas como é que eu vou perdoar? Não, tu não tem que conviver com ninguém que te fez mal. Mas é o libertar para que tu siga bem. Sim. E dentro dessa própria questão, a pessoa que talvez tenha cometido o aborto, né, espontâneo ali, ou realmente foi lá e fez o aborto em si, foi espontâneo, foi voluntário. Como que essa mulher agora, que muitas vezes lida com essa culpa, né, ela carrega essa culpa de ter abortado, ou aquela mulher que tem muito forte o desejo de ser mãe, não está conseguindo, ou já tentou várias vezes e acaba acontecendo abortos. Como resgatar esse feminino diante da questão materna da mulher? Bom, o aborto é uma questão bem. Só para deixar bem claro aqui para não ter confusão, né? Não estamos falando nada a respeito, pelo menos da minha parte, eu ser a favor ou contra isso, né? Trazendo a questão do que não for espontâneo, né? A questão
Então, ele é, sim, uma manifestação onde a gente vai ter uma deturpação da questão feminina ali, do feminino, do sagrado feminino, né? Vindo da parte causada pela pessoa e tem toda uma outra situação por trás aí que pode trazer inclusive questões kármicas, enfim, emocionais também. É delicado nesse ponto, mas vamos tentar falar mais dessa parte do que acontece muitas vezes da mulher não conseguir, da mulher ter os abortos espontâneos. Tudo isso pode envolver, inclusive, resgates kármicos também, né? Então, isso pode trazer questões de que, por algum motivo, te depura de uma situação pior, ou também entender que às vezes, porque ali existe uma vida e daqui a pouco o propósito daquela vida era muito específico para que tu entendesse o valor real daquela maternidade. Então, mulheres que às vezes têm abortos espontâneos, alguns para depois conseguir ter uma gravidez, pode ser inclusive uma questão de alinhamento para que ela consiga dar o devido valor no momento da gestação vingar, né? Porque às vezes essa mulher tem uma visão sobre maternidade que é muito longe do que é de fato e do que é necessário que ela exerça, né? Então, às vezes a natureza é muito sábia também, né, Pedro? A natureza é muito sábia. Ela às vezes faz ajustes por conta própria, de maneiras não convencionais e meio dolorosas. Então, muitas vezes a gente vê algumas mulheres que passam por esse trajeto até elas conseguirem, e é impressionante no momento em que elas conseguem se permitir aceitar tanto a energia feminina delas, a questão da amorosidade delas, conseguem baixar a guarda para algumas situações, em seguida engravida, por exemplo, né? E sobre as mulheres que eventualmente fizeram, porque naquele momento entenderam, enfim, tiveram seus motivos, está feito, né? Está feito. Então, a partir dali é fazer o melhor que tu pode, aproveitar da melhor forma as tuas oportunidades, as tuas vivências. É infelizmente, ou enfim, natural, é da energia, é das leis universais mesmo. Muitas das mulheres que realizam abortos por conta, depois acabam não conseguindo engravidar, né? Se você pegar energeticamente, é como se houvesse uma desonra a uma energia do poder de gerar uma vida. Você desonrou aquilo de alguma forma e o universo te retira aquilo também. Podemos trazer aqui várias convicções religiosas, mas não é o caso, né? Falando na questão energética mesmo. Tu desonrou o poder com que tu nasceu de gerar uma vida. Chega num ponto que quando tu escolhe aquilo, tu pode não ter a oportunidade. Então, é não se culpar. De novo, né, Pietro? Tu pode ficar no lugar de vítima, se culpando ou culpando aos outros. Ou tu pode tirar daquilo um aprendizado e fazer o melhor. Ah, não tô conseguindo, mas eu entendi o valor real da maternidade. Eu fiz vários abortos na minha vida, mas entendi, agora eu realmente quero ser mãe. Adota! O que te impede de adotar uma criança e ser uma mãe maravilhosa para ela? Daqui a pouco esse era o propósito. Daqui a pouco ela teve toda uma vivência para aquela criança que tá ali, que foi adotada, ela vai ter uma vida maravilhosa com essa pessoa. Então, assim, ó, é muito peculiar, né, o caminho de cada um. Mas a questão é, a culpa em si não vai levar a nada, sabe? O que você fez em certo momento, porque não cabe a ninguém julgar. A questão é o que é diferente de incentivar, né? Porque eu quero deixar bem claro assim, acho que tudo tem que ter responsabilidade. Então, não é se incentivar a irresponsabilidade porque depois está feito. Não, não, são coisas diferentes. Momentos de fala totalmente diferentes, né? Mas é a questão de se por algum motivo, naquele momento, naquela situação, daqui a pouco a pessoa passava fome, né? E acabou fazendo isso, a intenção, no fundo dela, pode não ter sido ruim e ela sente aquela dor, mas tem que avançar, não adianta. Tá feito, vamos trabalhar da melhor forma. Se tiver a oportunidade de, não, agora eu quero ter um filho, faça da melhor forma. Honre o poder de gerar uma vida, né? Do jeito assim que aquilo ali transborde amor e energias positivas. Porque no fim das contas, a nossa vida, o propósito dela e a própria energia de Deus é o que? É amor. Amor transbordando, né? Então, Exato. tudo É é colocar amor.
É colocar amor, o sentimento, deixar o amor transbordar. E tudo que existe amor realmente começa a ser curado, começa a ser perdoado quando o amor ele é verdadeiro. Deus ele não te julga por nada do que você fez. Deus realmente tem amor por você e ele quer que você observe que essa amorosidade existe e que daqui para frente você pode começar uma nova história, olhando para o teu passado apenas rapidamente, buscando se perdoar. Lá atrás você tinha uma consciência que hoje é diferente. E agora você não faria as mesmas coisas do teu passado, mas passou. Comece uma vida nova, uma nova história. Tu vai ver muitas coisas boas acontecendo dentro da tua existência. E diante desse empoderamento, dessa busca das terapias holísticas, a gente vê muitas mulheres fazendo transições de carreira, saindo muitas vezes de uma profissão de advogada, de médica, de engenheira, de empresária e se dedicando às terapias, às palestras. Como que a mulher pode fazer essa transição diante de uma sociedade que muitas vezes é julgadora, né? Uma família que muitas vezes não aceita? Como que a mulher pode dar esse passo nessa transição de carreira para as terapias holísticas? Bom, aí entra de novo daquilo que a gente falou mais cedo, de que entender que a vida é tua, né? E que as tuas decisões, a tua postura e a tua própria fala vai desagradar algumas pessoas, inclusive pessoas muito próximas, né? Então, daqui a pouco, sabe-se de muitas mulheres que ficam postergando essa questão da transição, de investir, de ter a coragem de se expor, né, como terapeuta, enfim, como palestrante, porque sabe que vai ter um julgamento, às vezes, vindo da própria família, dos mais próximos, né, que vão achar que não, mas eu te dei uma cartilha, tu estava seguindo tão bem essa cartilha, tu fez tudo direitinho, por que tu tá fazendo isso agora? Vai jogar tudo fora. Mas será que ela não tá jogando a vida dela fora, o propósito real dela fora, enquanto ela segue uma cartilha que não é dela, né? Então, de novo, a questão do autoconhecimento, de saber a sua essência. Então, essa transição, Pedro, é sempre importante a gente deixar claro que ela tem que ser feita de forma responsável, né? Porque não é um conto de fadas, né? A gente tem sim questões que a gente tem que analisar de ordem material na questão de que tu não pode simplesmente abandonar um sustento daqui a pouco, mas você não pode usar isso como desculpa para não fazer o que tem que ser feito. São duas situações. Então, assim, ó, todo mundo que se organiza consegue começar aquilo que tem em mente. Por exemplo, o projeto, como eu digo, para mim não é tão tranquilo assim, não é uma coisa ainda confortável o tempo que eu disponho para fazer também a questão da mentoria. Mas eu tenho esse propósito, para mim isso é muito forte, isso é muito gritante, né? E ao mesmo tempo eu também tenho um amor pelo que me trouxe até aqui, né? Que é uma das minhas profissões que me trouxe até aqui, com o propósito de ajudar pessoas. E hoje eu vejo que eu tenho que ajudar de outra forma. Então, é tudo gradual, planejado. Mas entenda que o planejar não é postergar. O planejar é tu colocar metas, tu colocar datas e tu ir atrás disso. Então, envolve. Se você tem ali, é você sozinho, senta ali, anota tudo, o que você pode ir fazendo e vai começando. Eu preciso me qualificar melhor nisso, para eu poder transitar para minha nova carreira. Ótimo. Então já verifica ali. Tu precisa de quanto tempo para finalizar uma pós, um curso, uma vivência? Tá, vou fazendo aqui. Nesse meio tempo, quando eu finalizar aqui, eu posso começar a ofertar essa assistência? Posso. Faça. Mas eu vou ficar com pouco tempo para ver Netflix. Bom, tua escolha, né? Tua escolha. Então, é organização, é planejamento, é constância e entender que vão ter momentos difíceis, né? Ainda mais para as mulheres, como eu disse, a gente com essa história de empoderamento em senso comum, de agregar funções, agregar funções, agregar funções. Daqui a pouco eu tô dizendo, tu vai transitar de uma carreira para outra, mas chega em casa, ainda tem que ter casa, cuidar do filho, tentar se cuidar. Tudo isso? Não, peraí, vamos organizar a casa primeiro, né? Chama lá o marido, vê ali direitinho, não tem marido, tudo bem.
te organiza melhor, ver como é que tu pode tornar a tua rotina mais fluida, se tu vai ter que precisar de auxílio de alguém, se esse alguém é uma pessoa paga, o que tu pode fazer que ocupe menos tempo para te gerar esse valor e que tu possa trazer essa pessoa para tua rotina, para que tu consiga ter um tempo de qualidade com teu filho, que essa pessoa deixe pronta a tua casa e que daí tu possa dar um gás nesse projeto. Esse projeto de início pode não te dar o retorno que tu busca materialmente, mas aí tu calcula, não, em tanto tempo eu devo ter isso, isso, aquilo. Então, é pegar e colocar a casa em ordem em todos os nichos da tua vida, entender o que está faltando, chamar aqueles que de fato estão envolvidos nisso, né? Se é só você, é mais fácil ainda, aí não tem desculpa mesmo, né? Mas chamar aqueles que estão envolvidos nisso e traçar um plano de rota, que nem um caminhão. Eu vou sair de São Paulo e vou chegar até a Bahia. Por onde? Que rota? Aqui não dá, porque aqui eu tenho que pegar uma balsa que não suporta o peso do caminhão. Então, tu vai passar, tu vai olhar aqui, e não quer dizer que tu vai fazer aquilo de uma forma fidedigna, que não vai ter nenhuma alteração no caminho, né? Mas tu tem que ter uma noção. E dali, como tudo, né? Dando com um imprevisto que o outro, ajeitando, mas tendo noção do que tu pretende fazer, onde tu quer chegar, de que forma tu quer chegar. E acima de tudo, não esquecer o porquê que você está fazendo isso todos os dias. O que te movimenta de fato? Porque no fim da história, o que vai valer é isso. O porquê que você está fazendo esse movimento. O que isso está agregando na tua existência. Porque no fim das contas, o material todo vai sumir em algum momento, né? E a gente é o quê? É espírito, em constante evolução. E ali, onde é que aquilo ali fez sentido? Então, não tem outro caminho senão planejamento e constância. É um planejamento, né? E através das mentorias, através dessas análises, consegue encontrar essa rota, esse direcionamento. Para quem está nos assistindo, como é que funcionam as tuas mentorias? Como é que as pessoas conseguem entrar em contato contigo? E quais seriam as questões? Qualquer questões as pessoas podem te buscar, as mulheres podem te buscar, transição de carreira, questões ali de culpa, de perdão, como que você oferece o teu trabalho presencial, online, para as pessoas que estão nos assistindo? Bom, no momento eu estou trabalhando com online e já estamos providenciando um espaço também, que inicialmente vai ser em Guaíba. Eu disponibilizo também alguma questão, daqui a pouco, híbrida. Se é alguém de Porto Alegre ou região metropolitana, pode ser conversado, né? Porque, a princípio, o online está sendo o foco, por ter justamente hoje acaba sendo mais versátil para todos. O principal atendimento que eu faço é no sentido de justamente orientação para essas mulheres que têm uma rotina muito pesada, essa questão de culpa, muitas mães, né, que ficam toda hora, mas eu quero ser essa profissional, eu tenho que cuidar disso, daquilo, eu tenho que sustentar a casa muitas vezes, mas eu não tô tendo tempo de qualidade com meu filho, ou eu tô andando de qualquer jeito, tu olha para mim, tu não consegue, eu não consigo me reconhecer, eu me sinto agredida quando eu me olho no espelho, né? E não por uma questão estética, por uma questão até energética, a pessoa se afeta, né? Então, esse tipo de conflitos, o que a gente faz? Um acompanhamento, justamente essa leitura. Porque o meu lugar de fala enquanto mãe, profissional, esposa, enfim, pessoa que antes disso tudo chegou numa carreira formada, conseguiu fazer todo o protocolozinho, né? Chegou nesse empoderamento e disse, opa, mas peraí, até que ponto é bem isso que eu quero? Então, esse meu lugar de fala de quem já transitou muito, já errou muito, porque errar é importante, não é? O que não pode é insistir no erro, mas entender que o erro é uma trajetória de aprendizado também, quando tu não o faz com a intenção de errar e sim achando que tá fazendo o melhor mesmo, ele é um aprendizado. Então, esse meu lugar de fala de alguém que já errou, sim, muitas vezes, eu consigo agregar e fazer uma leitura dessas mulheres e ir conduzindo elas por esse caminho de autoconhecimento, que é o que eu fiz. E nesse meio tempo, se pode ir aplicando várias técnicas, né? Seja a radiestesia, seja algumas questões vindas da constelação, sendo outras questões também que a gente pode ver ali até da neurolinguística, dá para agregar tudo isso. Eu gosto de fazer um apanhado da pessoa, da situação que ela possui,
e aplicando um pouquinho de cada uma dessas técnicas de uma maneira específica. E uma outra coisa que eu também amo, que aí é minha paixão, e que não é esse livro ainda que eu estou fazendo, que eu estou escrevendo um livro sobre essa questão feminina, né, sobre essa trajetória, que em breve vai ser divulgado aqui. Mas um segundo momento que eu quero falar também é sobre a cromoterapia, que eu amo, né? Então, eu também, a cromo dá para fazer atendimento a domicílio, né? Eu, inclusive, tenho equipamentos que são renomados, assim, são com cobre, com cristais, né? De boa qualidade, porque eu entendo a importância de ofertar esse nível de qualidade para os meus clientes, para as minhas clientes, para que elas possam ter esse apoio. Então, a cromo eu só faço presencialmente. Então, teria que fazer hoje ainda a domicílio. Daqui a pouco a gente vai ter aqui um endereço em Guaíba que está sendo providenciado já. E tudo é possível, né, Pietro? A gente pode fazer vários estudos aí. E em breve também eu estou pensando em fazer, é um projeto já que está em andamento esse estudo, uma mentoria em grupo, encontros em grupos no final de semana, num turno, para justamente dar uma calibrada geral nesse feminino e agregar esse feminino assim nesse encontro de mulheres, né? E aí, quem precisar de uma mais direcionada parte para mentoria individual também é um projeto. Inclusive, quem tiver interesse pode reportar ali no Instagram. Hoje eu estou no Instagram, focalizando toda essa questão dos contatos, que é Milene, com i no final, underline, mentora holística. Tá? Por ali você consegue falar comigo. A gente tem maior cuidado aqui em responder. Já estou com uma equipe de apoio para responder quando necessário. Então, hoje a gente está focando nessa parte do Instagram e reformulando ali. Tanto que esse perfil ele é novo, ele está nascendo, porque ele está sendo feito exatamente para isso. Olha que interessante. Então, quem me segue aqui, já aproveita, já segue a Milene ali nas redes sociais. E depois, ao final aqui do vídeo, vai ficar aqui o perfil. Eu vou colocar aqui embaixo no Instagram. Vou marcar a Milene também lá no YouTube para você seguir ela, para você poder expandir, receber esse conhecimento. Não só você mulher, você homem também, trabalhar cromoterapia, trabalhar também, você aprender, né, a ouvir as mulheres, a lidar melhor com a tua esposa, com a tua mãe. Tenho certeza que vai ser de uma expansão gigantesca você se abrir para esse conhecimento. Então, mais alguma ferramenta que você coloca à disposição, além das mentorias, das palestras, empresas também, você também faz palestras, grupo de mulheres? Não, com certeza. As palestras, inclusive, é uma coisa assim que é um produto que eu gosto muito também, né? E pode ser feito tanto na questão motivacional, né? A gente hoje abordou muito a questão do tema das mulheres, mas sim, a gente também tem essa disponibilidade para empresas, para algum grupo específico de mulheres ali, para algum, inclusive misto, atendo homens também. A gente está trabalhando nesse foco feminino, mas não exclui o atendimento masculino. E não apenas no conhecimento da mulher, porque às vezes vem uma questão de autoconhecimento. O que eu prezo é autoconhecimento, é o que me motiva. Porque a pessoa precisa disso para encontrar o seu propósito de vida e aí destravar. Destrava a prosperidade, destrava a felicidade de fato, melhora relacionamento. Tudo isso é uma sequência natural, né? Então, estou disponível também para palestras, para essas mentorias, inclusive para sessões individuais, que às vezes a pessoa quer, não, eu só quero agora, não, tudo bem, vai da pessoa ali. A cromoterapia só presencial, reiki também, alguns oráculos eu trabalho e temos alguns alinhamentos energéticos também que eu consigo fazer, consigo auxiliar. E no geral eu tenho trabalhado as técnicas de uma maneira mais integrativa. Então, Olha ali, ó, que legal. E logo, logo, então, o lançamento do livro. Vamos fazer aqui ó, o lançamento numa live. com certeza, vai ser em breve. Espero que até abril ele deve estar pronto, daí só vem questões burocráticas para ele ser lançado. Olha ali, que legal. Então, para você, mulher, para você que quer realmente se empoderar, olhar realmente para as terapias holísticas, buscar se melhorar, olhar realmente para o teu conhecimento, busca seguir a Milene, chama ela no direct, conversa com ela, que eu tenho certeza que o conhecimento que ela tem
vai te ajudar muito a você ser tudo o que você nasceu para ser. Agora falta 2 minutos para as 10 da noite, passa rápido, passou rápido a nossa live, e eu só quero te agradecer, Milene, pela tua disponibilidade, sei do teu tempo bastante corrido, mas você abriu a tua agenda para conversar aqui conosco, então fica a minha gratidão, já fica o convite para as próximas lives, para você poder trazer mais conhecimento aqui para nós. Não, eu que agradeço imensamente o convite, essa, como eu comentei, até essa provocação, né? Eu que agradeço por esse espaço, por esse carinho de sempre, Pietro, e estou disposta aí a muita parceria, tudo. A gente tem muita coisa para oferecer juntos, né? E que seja uma jornada linda e espero que tu esteja sempre próximo, porque és uma pessoa maravilhosa. E vamos que vamos. Gratidão. Gratidão, dê um abraço aí ao Guilherme, ao João Gabriel. João Gabriel, filhinho da Milene, é uma criança maravilhosa, expansiva, é uma criança de muita luz que veio fazer muita diferença. E eu já conversando com a Milene, assim, nos bastidores, eu disse, o João vai ser um tremendo de um terapeuta, vai levar a luz para o planeta inteiro. Então, fica o meu abraço aí para tua família também, para quem está nos assistindo ao vivo, a nossa gratidão por você abrir a sua casa para nos receber. Quem vai nos assistir na gravação também, nossa gratidão. E o nosso desejo que você seja tudo o que você nasceu para ser e não o que os outros querem que você seja. Vá brilhar, vá ser feliz e a gente te aguarda nas próximas lives. Tudo de bom para você e uma ótima noite. Gratidão, abraço imenso.